Esse é mais um episódio do podcast Os Prefeituráveis e eu recebo hoje o empresário Felipe Lemos, que está aí com muito entusiasmo, garra, muita vontade e se colocando como pré-candidato a prefeito da São João Batista, a querida São João Batista, a cidade dos calçados, de muita coisa boa. Vamos conversar um pouquinho hoje, sem papa na língua, para falar o que tiver que falar. É isso, Felipe? É isso aí. Boa tarde internautas, né? Boa tarde a toda a equipe aí do Jornal A Razão. Felipe, tu és um cara novo, um cara família, né? A gente falava aqui agora há pouco nos bastidores, casado, pai de 4 filhos, né? Que bênção. 4 filhos. Maria Laura, Joaquim, Antônia e Francisco. Os 2 filhos meus meninos têm o nome e o sobrenome do meu avô, onde eu fui criado, Gumercindo Lemos. Olha então é só. Joaquim Gumercindo Lemos, Francisco Gumercindo Lemos. Tem história, hein? Tem peso. Tu traz contigo a bandeira ou as bandeiras do conservadorismo, né? Da liberdade econômica, do incentivo. E eu queria hoje te conhecer um pouquinho mais e aproveitando para quem está nos ouvindo e nos vendo, quem é o Felipe Lemos? Um pouquinho da tua história. Felipe Lemos, ele é um cara muito humilde. Nasci na Tijuca, morei ali na Joaia no meu início de vida. Perdi o meu pai aos 6 anos de idade. Fui para Canelinha, depois fui morar em São João Batista. E de São João Batista eu comecei a ter um circuito entre São João e Tijucas, onde eu tive uma convivência muito grande com meu avô, Gumercindo Lemos, o Gumercindo da Bebida, todos conhecem, e o Paulo César Lemos, que é advogado popular Palica, aqui da Joaia, onde me deu toda a educação, me ensinou a vida, me ensinou os valores, me ensinou esse cara assim meio turrão, mas trabalhador, honesto, de bom coração. E eu acho que puxou até o timbre da voz, hein? Se fechar os olhos aqui e te ouvir, lembra muito Palica. Pode ser, ele é gago, eu não, Tu né? só não és gago, agora o timbre, a voz grossa, lembra muito. Felipe, tu és um cara empreendedor, empresário, né? Não vamos tratar de política agora, vamos começar, como diz o outro, do começo. É fácil empreender em São João Batista? Não é fácil, porém é muito prazeroso, certo? São João Batista é uma cidade de muitos empresários, então aonde começa a ter esse círculo, né, esse convívio de empresários, a gente começa a trocar ideias, começa a acontecer, começa a fluir, e a partir do momento que tu dá o primeiro passo e tu começa a ver que tu tá chegando perto do teu resultado, que tu consegue chegar um pouco mais perto do teu objetivo, não só do teu objetivo, mas também dos colaboradores, de quem está contigo, né? De toda a equipe que está ali pensando naquele projeto, se torna prazeroso, certo? É claro que também existe o lado financeiro. O lado financeiro, do meu ponto de vista, é apenas um pulo do teu objetivo alcançado. Não sei se tu me compreendeu. Certo. E política, por que política, Felipe? Não tá legal lá na empresa? Por que tu queres te incomodar, rapaz? Se meter na política? Assim, ó, eu passei, ainda passo, tá, por alguns perrengues em algumas prefeituras que eu como empresário, certo? Às vezes, na hora da aprovação de um projeto, na hora de uma consulta de viabilidade, na hora de um alvará de construção, que aquilo ali eu já estava acostumado, já estava achando aquilo ali um negócio corriqueiro, tirava de letra, achava aquilo ali muito normal, muito natural. Mas quando eu comecei a ver que esse problema que acontecia comigo, no caso do setor de obras, no empreendedorismo, estava acontecendo na mesa do cidadão, na saúde do cidadão, na educação do povo. Daí eu comecei a pensar, calma, tem alguma coisa de errado. Até que chegou um dia que uma funcionária minha estava com problema de saúde e ela não conseguia resolver. Por quê? Por causa dos entraves políticos, certo? Daí eu tentei conversar com um, conversar com outro. Não era pegar, ela precisava de um exame lá e passar ela na frente do outro cidadão, não era isso. Mas só levar a documentação correta, orientar ela, levar no hospital certo e no posto de saúde certo, falar com a pessoa certa, para ela de fato poder fazer o exame dela
e saber qual era a medicação, qual era o tratamento que ela tinha que fazer. Foi onde eu me meti, certo? Foi onde eu interferi nessa situação, consegui ajudar ela e eu comecei a ver a política com outros olhos. Porque se nós, quando eu falo nós, é o empreendedor, a pessoa do bem, tá? Tiver essa imagem de que o político é coisa de safado, desculpa te falar assim, né? Mas tiver essa imagem achando, o político, ele é um safado. Enquanto nós, cidadão do bem, tiver essa imagem, tá? Nós vamos deixar de fato que o político ruim, ele toma conta daquele ambiente. Então, assim, eu penso que cada cidadão tem que fazer a sua parte para a sociedade. Ou seja, numa associação de bairros, tá? Daqui a pouco numa PAI, numa escola, qualquer comunidade, o cidadão de bem deveria se dedicar qualquer tempo, ou seja, de 5 minutos por dia ou 1 hora por dia, e talvez o dia todo, quando no caso chega no executivo, né, se doar à comunidade, certo? Eu consegui como empreendedor fazer muitas coisas, tanto na minha empresa quanto no bairro que eu estava empreendendo. Daí veio aquele estalo. Opa, calma aí. Eu consegui ajudar a minha funcionária, eu tive problema com a minha empresa, consegui resolver. Daqui a pouco veio alguém e disse: Felipe, por que tu não deixa o teu nome à disposição? E comecei a trabalhar com essa ideia. Até que ocorreu a eleição de 2020, de 2022, né? Peguei um candidato que ninguém conhecia, era amigo meu. Depois que eu comecei a apoiá-lo lá na nossa cidade, virou uma amizade muito mais forte, um laço muito mais forte entre ele, e consegui obter sucesso. Na época, consegui 709 votos. Para um empresário que não estava envolvido na política, foi muita coisa, foi uma votação muito expressiva. Como é que é o nome dele? René Menezes, de Florianópolis, candidato a deputado estadual. Lá na nossa cidade, a turma do amendoim, a turma aí que só quer, né, falar aquelas fofoquinhas de bastidores, eles chegaram a falar que eu não ia conseguir fazer 200 votos. E eu sei que para fazer 200, 250 votos para um candidato de fora que ninguém conhece, tem que ser um trabalho muito bem feito. Só que o que acontece? Eu consegui montar uma equipe, tá? Eu consegui passar a mensagem correta para a sociedade, dizendo o que era o meu objetivo, o que era o objetivo do meu deputado. Eles conheciam o meu trabalho, apostaram em mim e conseguiu o sucesso da UNA. Infelizmente ele não se elegeu, certo? Mas não foi por causa de São João Batista. Em São João Batista nós fizemos a nossa parte. A partir desse momento, os olheiros da política começaram a me olhar com os olhos diferentes. Eles começaram a ver, opa, aquele menino lá, aquele empresário turrão, que eu tenho uma fama, eu sempre gosto de falar, eu prefiro ser um turrão sincero do que um sorridente falso, né? Então eu achava que isso daí poderia me atrapalhar na política. E acredito que eles também. Acontece que eu consegui aquela votação, foi uma votação expressiva, e automaticamente comecei a ter uma conversa, como já tive o convite antes, foi fluindo. Hoje você está filiado em algum partido? Já disputasse alguma eleição? Não, eu nunca fui filiado a partido nenhum, certo? Hoje eu estou filiado no PL, tá? Nunca disputei. Estou indo agora participando, estou como presidente hoje. Hoje eu estou presidente do PL de São João Batista, certo? Fazem 15 dias. Estou tentando fazer um trabalho para fortalecer a base do PL em São João Batista. Estou trazendo um time, trazendo lideranças e tal. Pretendo colocar o meu nome à disposição a candidato a prefeito quando chegar o momento. Claro que se tiver um nome, né? Se tiver um nome daqui a pouco aí, uma liderança com um nome tão bom quanto o meu, que tiver bem, e o partido chegar num acordo que vamos botar outra pessoa, vou aceitar com toda certeza. Vou apoiá-lo. Certo. Felipe, por que o PL, o Partido Liberal 22? Como eu te falei, eu fui criado pelo meu avô, meu tio, duas pessoas de idade, bem turrão, muito conservador, né? O PL hoje, Bolsonaro está no PL, e o Bolsonaro foi uma pessoa que eu me identifiquei muito por ser Deus, pátria, família e liberdade, certo? Como eu trabalhei desde pequeno na roça, cuidando de gado, plantando milho, eu tive uma simpatia
pela agropecuária, eu tive uma simpatia pelo Bolsonaro, e isso daí foi me estreitando o relacionamento com lideranças do PL, onde eu consegui conversar, consegui o relacionamento, e hoje eu estou aqui, presidente do PL de São João Batista. Eu vou perguntar, mas é uma coisa óbvia, né? Se você apoiou o Bolsonaro, está no partido do Bolsonaro, a tua visão de mundo é diferente da visão da esquerda. Com toda certeza. E você fala isso abertamente ou é daquele candidato que esconde, fica em cima do muro? Não, abertamente. Quem me conhece sabe que eu sou muito família, tá? Sou muito Deus, certo? Sou um cara que gosta de ajudar, gosto de empreender, tá? Apoio os empresários, sempre olhando os empregados, sempre olhando a população, com certeza, mas sou conservador, tá? Me considero, né? Eu me considero hoje uma pessoa com ideias novas, tá? Mas aquele conservadorismo mais antigo, certo? Muito família. Deus e família, eu acho não, tenho certeza que tem que estar em primeiro lugar. E na economia, qual é a tua visão? A prefeitura se mete, não se mete, deixa trabalhar, deixa fazer? Olha, sou suspeito a falar. Sou suspeito a falar porque eu andava numa guerra lá dentro da prefeitura para conseguir aprovação não só dos empreendimentos meus, como para tentar trazer outras empresas para fazer São João crescer, certo? Na gestão de 2012 até 2020, houve uma paralisação, é só tu pegar os números, em São João Batista, tanto na liberação de alvarás de construção, tanto de empresa, certo? Um número que é um número alarmante hoje para o nosso município, tá? São João, de 295 municípios que tem em Santa Catarina, São João está na posição 270 do PIB. Olha só quantos municípios tem na frente de São João Batista. Quando eu fui para São João a trabalhar realmente no ramo imobiliário, que foi em meados de 2008, São João estava no auge. Até 2012, São João estava estourando. Era aquela loucura de carro na rua. Era placa na frente era carro na rua pedindo para trabalhar, dizendo contrata-se funcionário, tal, na empresa tal. Era placa na frente das empresas dizendo, olha, aqui estamos contratando X para tal função, X para isso. Tu não consegues mais ver isso. Ah, veio a rede social que ninguém mais faz. Não. Nem na rede social em São João hoje tu vê eles pedindo emprego, tá? O que acontece, o que eu vejo, né? São João antes era um destaque no Vale do Rio Tijucas. Quando falava no Vale do Rio Tijucas, São João, já pensava em Tijucas e pensava em São João Batista, como a cidade era a capital catarinense do calçado. O calçado não teve incentivo, a prefeitura aí ficou muito tempo, agora é que está começando de novo devagarzinho a ajudar os empresários no ramo calçadista. Vejo que tem que diversificar a economia, não só calçado, mas sim começar a trabalhar no ramo têxtil, começar a trabalhar com máquinas, equipamentos para dar todo o suporte para o pessoal do calçado, para o pessoal do ramo têxtil. Tem que diversificar a economia para poder ter oportunidade de emprego para o povo, para a população que precisa ter a educação, ter a comida na mesa, ter a saúde, ter o transporte, ter o vestiário, ter tudo que ele precisa, né? Vestuário. Eu queria falar contigo aqui, Felipe, um pouquinho, né? Tentar fazer um diagnóstico da cidade. Certo. E, de fato, tudo isso que você falou, a gente percebe, mesmo daqui. Ela deixou de ter o protagonismo que tinha, né? A começar, você pega o carro, vai aqui pela nossa rodovia da morte, essa desgraça que é essa SC, e aí você vai chegando em São João Batista. Uma cidade escura, né? E a visão de quem vai uma vez ou outra. Imagina quem está todo dia vendo aquilo ali. Uma cidade escura, falta sinalização, falta um cartão de boas-vindas da cidade. Não tem vontade de parar ali, só se for obrigado. São João, assim, ó. A Santa Catarina é destaque, sem sombra de dúvida. O Sul é destaque a nível nacional. Santa Catarina se torna destaque a nível do Sul. Nós estamos tu tá hoje aqui no litoral, beira-mar. Se tu quiser, tu embarca no carro,
180 km, tu já tá vendo neve, tu tá na serra. Então, assim, a beleza natural de Santa Catarina, aqui da nossa região, é fora do comum, é fora do padrão. O turismo tem que ser muito bem aproveitado. Nós temos muitas opções para poder aproveitar o turismo, certo? Vale do Rio Tijucas está no meio disso, está no miolo. Está entre Florianópolis e Balneário Camboriú, que são duas cidades conhecidas nacionalmente e até internacionalmente. Todo mundo sabe, certo? Não tem por que São João tá parado. O Vale está numa corrida. Se tu parar para pensar, Santa Catarina vem numa corrida econômica assim, ó, voando. Agora com o governo do Jorginho Melo, que ele botou as cartas na mesa, fez um diagnóstico do que o Estado precisa e agora está fazendo a coisa acontecer. Agora, de fato, ele está fazendo uma Santa Catarina melhor, uma Santa Catarina para todo mundo. O Vale do Rio Tijuca não vem diferente. O Vale do Rio Tijucas vem na mesma corrida. E São João, nessa corrida das cidades do Vale, São João está lá atrás. Já faz um bom tempo que São João não é mais destaque. Tu, como acabou de dizer, tu passa pela cidade e tu passa despercebido. Canelinha está voando. Canelinha hoje está no embalo de Tijucas, saindo loteamento novo todo dia, empresa nova vindo para Canelinha. Tem um prefeito muito assíduo, né? Diogo é uma liderança hoje do PL, uma liderança do Vale, trabalhando direto, está conseguindo as coisas, conquistando, por mérito não só dele, da equipe que ele tem. O povo do Vale do Rio Tijucas é um povo empreendedor, é um povo trabalhador. Nós não podemos perder essa oportunidade que nós temos. Pela localização, certo? Não só pela localização, pela oportunidade que a gente tem também do governo estadual e por todos nós, né? E tu falasse, começando o diagnóstico, né? Nós vamos aprofundar um pouco mais. Mas por que, Felipe? O que aconteceu com a cidade? Aqui estou fazendo aquela pergunta ingênua, né? Como se eu não soubesse, como se a gente não conseguisse acompanhar o que aconteceu com São João. Mas na tua visão, o que faltou fazer? Na minha opinião, o que aconteceu em São João foi uma polarização política, tá? Uma rincha política entre A e B. Foi isso que aconteceu. Até um dia eu falei brincando que se eu realmente for candidato a prefeito, que hoje eu sou pré-candidato, o meu slogan seria: nem A, nem B. É São João Batista de A a Z. É para todo mundo. E essa rivalidade política que acontecia antigamente, tá? Em algumas gestões passadas, tá? Entre 2012 e 2020, isso se tornou uma guerra muito assídua. E o que acabou? Acabou correndo com os empresários da cidade. Quando era pequeno, na época da escola, tinha o êxodo rural. Uhum. Em São João Batista aconteceu o êxodo industrial, o êxodo do empreendedorismo, certo? Então, o êxodo empresarial. As empresas correram de São João. Por quê? Porque não tinham apoio, não tinha suporte. Chegava na prefeitura dizendo que tu querias abrir uma empresa, tu não eras bem-vindo. Tu não eras bem recepcionado. Não tinha uma pessoa... Porque tu sabe que tudo para fazer hoje no Brasil, no órgão público, é difícil. Santa Catarina, como é destaque, tá? Nós, os empreendedores, temos a cultura de chegar numa prefeitura, de tentar fazer alguma coisa e ser bem recepcionado. E em São João é diferente. Em São João era muito diferente. Chegava para fazer qualquer coisa, eles queriam dificultar, certo? Para eles era muito mais fácil dizer um não, ficar parado, do que dizer um sim, tentar ajudar, mexer com papel, aprovar, passar um pouquinho de trabalho. Automaticamente, quem é que perdeu? Não foi o empreendedor. Porque o dono da sapataria que queria instalar uma sapataria em São João e ele não conseguiu, ele foi na Canelinha e instalou na Canelinha. E ainda conseguiu um incentivo do prefeito na época. O dono da construtora que queria construir um prédio em São João, ele não foi prejudicado, porque ele construiu na praia e com o mesmo preço do cimento e o mesmo preço do azulejo, do ferro, só que ele conseguiu vender um apartamento 10 vezes mais caro, ele conseguiu agregar valor. Quem perdeu foi o município. O município que deixou de arrecadar imposto, o município que não teve mão de obra, o município que deixou os empregados à míngua. Foi isso que aconteceu, que eles ficaram à mercê do calçado. Quando realmente desse aquele boom na venda, agora nós estamos precisando de gente para trabalhar. Daí acontece aquele inchaço dentro das fábricas.
Daí eles pagam, eles fazem de tudo para o empregado vir. Mas quando a economia cai e não acontece a venda do calçado, eles têm que mandar embora, porque a fábrica não pode ter prejuízo, e quem é que perde? É o povo. Quem perde é aquele povo que está lá embaixo, aquela classe que está lá embaixo, que ela realmente precisa. Tu és do ramo dos empreendimentos imobiliários, né? Isso. É isso? Isso. E qual é a tua atuação hoje lá? Já fosse corretor? És ainda, né? Já fui corretor, eu fechei a minha imobiliária, né? Eu tinha imobiliária em São João, Tijucas, e estava com uma aberta em Urupema, iria fazer a inauguração. Acabando, comecei a mexer no ramo de loteamento, peguei algumas obras de um porte grande, conversei com a minha equipe, a imobiliária de Urupema, fiz a negociação com o meu sócio, a de Tijucas negociei com o meu sócio de Tijucas, e a de São João eu encerrei a atividade no ramo de vendas, e lá ali eu trabalho só com a loteadora, só com o trabalho hoje de loteamento e condomínios, né? Então tu conhece bem Conheço. a estrutura da cidade, né? Conheço bem a estrutura. Eu quero uma visão seguinte. O crescimento é ordenado, não é? A cidade parou, tem casa à disposição da população que chega, como é que é? São João Batista falta habitação, isso é fato, só que antes de ter habitação falta a infraestrutura. A infraestrutura tu tens que olhar ela, porque assim, hoje para te aprovar um loteamento, tu demora 3, 4 anos, conforme nós estava falando antes, tu conhece bem, certo? Então para ti poder projetar uma casa e tu ter onde construir, tu tens que ter o loteamento primeiro, tens que ter a infraestrutura, tens que ter a pavimentação, rede de esgoto, a rede elétrica, tens que ter todo aquele suporte, certo? Então para ti poder construir a casa, tu tens que pensar no mínimo na infraestrutura, no mínimo. Sem contar vamos contar o prazo da execução do loteamento, que também demora em torno de 2 anos. Então tu tens que pensar pelo menos 6, 7 anos para te poder construir a casa, certo? São João não teve isso. Não teve porque não teve parceria da prefeitura com os empresários. Tanto que teve um político que na época das eleições, 2016, ele dizia: nós não precisamos dos empresários, nós precisamos é do povo. Como quem diz, eu preciso é só do voto, eu não preciso do empresário. E aconteceu o que aconteceu, chegou aonde São João hoje está, conforme tu mesmo passa lá, e a tua opinião é exatamente o que é São João Batista. Vamos falar um pouquinho sobre alguns eixos estruturantes da cidade, começando pela saúde, né? A gente fala muito de saúde, não tem como não falar. Eu costumo dizer que quando a pessoa vai a um posto de saúde é porque está mal. Ninguém vai lá passear, ninguém vai lá para ver a enfermeira. Como é que está a saúde de São João Batista hoje? Graças a Deus, eu não precisei, não fiquei doente nos últimos 3 anos que eu me lembre de precisar de um hospital, certo? Ali do setor público de São João Batista. Há uns 3 anos atrás eu me machuquei, certo? Numa obra, precisei, cheguei lá, confesso que foi muito bem atendido, porque a pessoa me conhecia. A pessoa que estava lá me conhecia, hoje está comigo, está no meu partido hoje, tá? Me atendeu super bem, me deu total atenção, só que eu via o cidadão que não tinha um conhecido dentro do hospital, ele não conseguia, de fato, atender a necessidade dele. Certo? E daí eu te pergunto, se eu por acaso na hora ali tivesse uma fila de 10 pessoas e eu demorasse 1 hora para ser atendido, eu iria embarcar dentro do carro, ou eu ia no hospital da cidade vizinha, ou eu iria no particular. Só que o cidadão que não precisa, que não consegue, que não tem o suporte financeiro, que não tem a condição de fazer isso, como é que ele fica? Fica doente, né? O município tem que olhar, entender? Não interessa quem chegou lá, não interessa a cor da pessoa, não interessa o partido, não interessa a religião da pessoa. O município tem que atender, tem que dar atendimento. O Hospital de Nova Trento era referência, ainda é referência. Cirurgias. Hospital de Nova Trento, quando alguém está com um problema um pouco mais sério, um pouco mais delicado, ainda diz, leva para Nova Trento. Sim. Onde é que já se viu uma cidade que nem São João Batista, que vem, que tinha, né? Tinha a tradição de vir moradores do Paraná, Rio Grande do Sul, chega ali pessoas de fora, essas pessoas de fora não têm um conhecido ali. Então daqui a pouco a família ficou doente, o marido ficou doente. Como é que uma mãe
Vai colocar um pai dentro de um carro, chegar no hospital que não dão bola, que não estão atendimento, numa cidade estranha que ela não conhece. Daí as pessoas comentam, talvez leve em Nova Trento, que lá é mais fácil de resolver o problema. Não pode, isso daí não pode acontecer jamais. Volto a dizer, São João tem que voltar a ser referência no Vale do Rio Tijucas. Quando eu falo referência, é na saúde, é na educação, é nas empresas, é na cidade limpa, na cidade bonita. Eu vou voltar daqui a pouquinho aqui nos assuntos estruturantes, mas eu queria falar, me veio à mente agora, vamos aproveitar um pouquinho. Você é um cara novo. Tudo que é novo, às vezes, gera uma resistência, né? Eu tenho certeza que você se colocando como pré-candidato já está incomodando alguém. Tem gente incomodada com o Felipe Lemos. Você tem consultado algumas lideranças, procurou ou tem sido procurado por alguns caciques da política batistense? O meu pai, quando faleceu, ele era o temporão que ele chamava, né? Era o caçula da família. Então eu não tive o convívio assim com meu pai, de conversar e tal. Mas eu tive convívio com o meu avô e com o meu tio, que era mais velho, que era bem mais velho que o meu pai, que era o Palica. Então a gente conversava muito, tá? Apesar de, às vezes, eu não concordar, tá? Mas a experiência é a voz da razão. A experiência, eles já apanharam, então tem que escutar. Converso com todos eles. Graças a Deus eu tenho abertura com todas as lideranças políticas de São João Batista, da turma, do pessoal que tem experiência, do pessoal que realmente passou pela política de São João Batista e pode andar a pé pela cidade, cabeça erguida, certo? Que a população ainda bate palma, que a população ainda gosta de comentar o nome deles, falam das obras deles, certo? Fizeram algumas obras impactantes no município, não tem por que não conversar com eles e trocar ideia, junto com o meu vigor, junto com a minha coragem, com a minha juventude, né? Oxigenando, né? Oxigenando. Trazendo ideias novas, porque mais do mesmo não dá, né? Não, na minha opinião, não. Certo. E a atual gestão? Tá lá o nosso amigo Pedroca. Pedroca, grande Pedroca. É. O que tu acha da gestão dele? Como é que tu vê assim? Pedroca, quem conhece o Pedroca sabe. Pessoa boa de coração, pessoa incrível, certo? Gosta de ajudar todo mundo. Não tem ninguém que ele vá lá que ele diga não. Tá? É o prefeito de todo mundo. Eu não votei nele na época. Ele sabe que eu não votei nele porque eu não aceitava a gestão dele passada, não aceitava as pessoas que estavam com ele por tudo que eu passei e por tudo que eu via os meus funcionários passando, conforme eu já citei anteriormente, né? Tenho uma boa relação com ele, certo? Só que vejo que ele não consegue o resultado esperado por ter uma equipe ainda enraizada da administração antiga, certo? Não é só eu. Que administração é essa que tu fala, antiga? Administração 2012 até 2020. Tá? É a administração antiga. Então, tem muitas pessoas ali enraizadas dessa administração que atrapalharam o município na época e ficam até hoje com picuinha política. Eu vejo que a picuinha política ela é até natural, que nem um jogo de futebol. Quando nós estamos lá no meio do campo, tem aquele empurra, chama o nome, tal, fica meio estressado, meio coisa. Depois que deu os 90 minutos do jogo ali, vão pra carne ou depois vão para a sociedade, tem que ser amigo, tem que conversar, deu ali, acabou a rivalidade. E a política lá tem pessoas, não estou dizendo que são todos, tem pessoas, só que nessa gestão tinha demais, foram muito contaminados, tá? De manter essa rivalidade e achar assim, ó, quanto pior para ele, melhor para nós. Não, calma aí, não é nós, é o município, é a sociedade, é o povo que está deixando de ter uma oportunidade melhor de emprego, é o município que está deixando de arrecadar, é o povo que não vai ter saúde, educação e a sua alimentação contemplada. Por quê? Porque o município não consegue dar o suporte. Essa gestão anterior que você fala, e eu tentei provocar, mas não saiu, você está se referindo ao ex-prefeito Daniel, obviamente. Isso mesmo. Foi candidato a deputado, não chegou lá. Eu vejo que uma pessoa que ficou com muitas mágoas, ressentimentos, teve a situação com o Pedroca ali, aquele desgaste todo. Eu vou te perguntar de maneira muito sincera, ele tem andado pela cidade,
O que se pode ouvir dele lá? Tem se colocado como pré-candidato ou tu não sabe? Eu te confesso que eu nunca mais vi ele na cidade. Sumiu. Sumiu. Conforme eu te disse, as lideranças que eu conversei são lideranças que andam a pé na cidade. Que estão lá todo dia. Todo dia, andando no supermercado, posto de gasolina, boteco, igreja. Ele, eu confesso que eu não vi mais na cidade. Eu vou te perguntar muito sincero, porque tu não fizesse exigência nenhuma antes da gente começar. Não, pode perguntar o que quiser. Tu és pré-candidato. Certo. E se daqui a pouco não engatar, tu vai sumir da cidade, não? Não, que isso. Vou ajudar o candidato de fato que tiver as ideias parecidas com a minha. Alinhamento. O mesmo alinhamento, o mesmo pensamento. Tem bons nomes lá na nossa cidade, tá? Jonathan Cordeiro, Aderbal, Fábio, Matheus. O Fábio da Ravel. Fábio da Ravel, Matheus Galiani, tem o Juliano Peixe. Tem até medo de citar, porque às vezes eu esqueço, né? Tem o Alisson, irmão do Aderbal, o próprio Alemão, diz que não vai, mas pode ir, é uma grande liderança, um empresário, uma visão extraordinária. Tem muita gente boa dentro de São João Batista que pensa igual eu, pensa numa coletividade, tá? Que abrange todo mundo, que é isso que eu penso. Porque tem pessoas que estão na política, tá? Tem pessoas que estão na política que eles dizem que estão pensando na coletividade, mas é uma coletividade muito pequena. Entendeu? Uma coletividade de 3, 4 pessoas. Sim. Isso para mim não é coletividade. Ô Felipe, tu estás hoje num partido que é a menina dos olhos. Todo mundo está de olho no PL. Eu estou falando em Santa Catarina. Certo. Porque é um estado conservador, é um estado bolsonarista. O Bolsonaro está vindo aí, vai se hospedar aí na Agronômica com a esposa, na casa do governador. Todo mundo quer o PL. E hoje você está lá como presidente. Graças a Deus. Certo? O PL estará aberto para alguma eventual composição? Com certeza. Visando o êxito nas eleições? Com certeza, com certeza. Eu tenho liberdade, fui na convenção do PMDB, fui na convenção do PP. Convidado. Fui na convenção do PP. Nada assim no escuro? Não. Bati foto e tinha gente que... Eu fui convidado. Eu não vim aqui no teu jornal, aqui no teu podcast. Fui convidado. Fui convidado. Aonde me convidar, eu vou. Eu só não vou onde não me convida. Tá? Só não vou onde me convida. Metido não é, né? Não, graças a Deus. Graças a Deus, não. Então, assim, tenho liberdade com todos eles, com todas as lideranças. Juliano, que agora é do União Brasil, certo? Converso muito bem com ele, a gente troca ideia, brinca, falamos de vamos fazer pesquisa, eu de vice, tu de prefeito, eu de vice e tal. Graças a Deus, São João Batista. O próprio pessoal do Daniel, tá? O próprio pessoal dele, conversa com todos eles, menos ele, né? Uhum. Menos ele. Com ele eu já disse que eu não quero conversa, não sento para conversar sobre coligação política. Com ele não. Com a equipe dele, com certeza, tem pessoas muito boas lá dentro. Com ele não. Com ele não. A vontade é perguntar por quê, mas aí capaz de ficar no vácuo. Acabei de te falar. Tem pessoas que a coletividade... pensa na coletividade de 3 ou 4. A minha coletividade é uma coletividade abrangente, onde tem que pensar no município todo. E não no projeto individual. E não no projeto individual da equipe. É no projeto de São João Batista. Por isso é que eu estou aqui, por isso é que eu estou com essa garra de querer ser prefeito, certo? Porque eu quero uma São João Batista melhor, eu quero uma São João Batista para todos. Porém, São João Batista, voltando a disputar com Canelinha, voltando a disputar para Tijuca também vai querer crescer, o Diogo não vai querer ficar para trás, também vai querer crescer, e quem é que cresce? O Vale. É todo mundo. É todo o Vale. É um impulsionando o outro, né? E não podemos nivelar por baixo, né? Parece que vai minguando. Por isso... Esse é o sentimento. Por esse meu pensamento, tá? Eu tenho loteamento em Tijucas, loteamento em Canelinha, certo? Loteamento em São João. Por isso é que já ocorreu a brincadeira de dizer, o Felipe é o filho do Vale. Porque nasci em Tijucas, fiquei um tempo em Tijucas, depois fui para Canelinha, de Canelinha fiquei em São João Batista e hoje pretendo ficar até morrer, se Deus quiser. Felipe, tem uma situação lá em São João. Há alguns anos, nós tínhamos muitas pessoas do Rio Grande do Sul, né? A gente via isso, pessoal que vinha trabalhar na promessa do polo calçadista, que era realmente uma potência, né? Era muito promissor e é o que eu te falei antes. Isso daí ocorreu
Na época que eu fui para São João, tava essa loucura aí de vir um pessoal de fora. Eu vendi muita casa pra gente de fora. Povo gaúcho, povo trabalhador, povo ordeiro, tá? Povo muito honesto. Eles vieram para São João com essa proposta. 2008, que eu tava lá trabalhando no ramo imobiliário, até 2012, 2013, 2014, tava aquela loucura. Era emprego, eles trabalhando, ateliê, comprando casa, Lembro investindo, mercado sempre cheio, as lojas sempre cheias, a festa de igreja era muita gente dentro, tal. O que aconteceu? As empresas foram saindo de São João Batista, Por que, Felipe? não tinha aquele apoio da gestão antiga. Não tinha o apoio porque rivalidade política. Quanto pior para o meu rival, melhor. Só que ele não via que nós estávamos na mesma cidade. Então vou pensar não vou querer focar tanto ali. Nós estamos no mesmo vale e mais ainda na mesma cidade. E ele queria prejudicar, ele queria correr com o empresário dali. Automaticamente correu com o empresário, conforme eu te disse. O empresário foi para a praia, o outro empresário foi para Canelinha, o outro empresário foi para Nova Trento. Automaticamente, eu tinha um amigo meu, que é meu compadre hoje, e na época era só apenas um conhecido, construtor de Nova Trento, construtor forte, constrói em Florianópolis, constrói hoje em Itapema. E lá em Florianópolis, numa conversa, tomando cerveja e tal, conversando com ele, quero vender um terreno para ti, para construir, porque o pessoal de Nova Trento tem a fama de ter bons construtores, né? Vamos construir lá em São João, fazer um prédio bonito e tal, vamos fazer um negócio diferente. Não. São João quer distância. Lá em Floripa já tinha esse comentário. São João já estava assim, o pessoal já olha meio que de lado, que é uma cidade que não tem essa receptividade para o empreendedor, para quem quer construir, para quem quer investir. Só que automaticamente vai gerar emprego. O cidadão vai ter um salário melhor, ele vai ter oportunidade de ter a comida na mesa, ter a saúde, educação para o filho, vestuário, certo? Eles não tinham essa visão. O Pedroca, como empreendedor, nisso ele deu um banho. Ele chamou os empresários. O que tu precisa? Ele chamou os empresários. Chamou vários. Eu quero gerar emprego. Eu quero gerar fonte de renda para o meu município, para o povo de São João. Só que algumas pessoas ali dentro, enraizadas da gestão antiga, ainda continuam atrapalhando. Eu acredito que é por isso esse cansaço do Pedroca, do prefeito, de dizer que está cansado com a gestão pública, dele dizer que ele está querendo desistir de vez em quando. Eu acredito que seja por isso, porque ele está ali amarrado, está aqui, ó, engessado. Ele tem a vontade, tá? Ele está ali, ele tem a vontade, ele quer ir, ele quer fazer São João acontecer, que ele é um empresário de sucesso. O filho dele é construtor, ele vem de família muito humilde aqui da Tijuca, certo? É natural da Ilhota, mas morou aqui na Tijuca. A mãe dele morava aqui na praça. E ele tá ali, tá com aquela vontade, ele quer, mas ele não consegue porque ele tá enraizado, ele tá engessado por algumas peças fundamentais da gestão antiga que estão ali dentro, que não podem ser tiradas por causa de acordo político. Tá entendendo? Então... É uma coisa, eu vejo isso com uma facilidade, que parece que eu tô enxergando tudo aqui, é só tirar essa pecinha aqui, puf, o negócio vai, não tem quando tá alguma coisa travada, aí entra dentro de um tubo, e daí tu vê que tem um grãozinho de areia, tu só pega uma pinça, tira aquele grãozinho e entra. É isso que tá faltando. Então precisa, na tua visão, romper com esse ciclo, essa história que tá lá. Precisa um choque de gestão. Precisa alguém que vá lá, que não tenha uma bagagem atrás para ter que dar satisfação para a família do fulano, para a família do ciclano. Favores? Que não tenha favores. São João Batista, não. Meu projeto é São João Batista. Eu quero fazer acontecer. Eu quero que não tenha uma fila no hospital para a saúde. Eu quero que não tenha fila para alguém na creche. Eu quero que uma mãe que pensa em trabalhar e tem um filho pequeno, ela vai na creche e já vai ter ali a oportunidade dela deixar o filho, ela poder trabalhar e não ser dependente do marido ou do ex-marido ou dependente da sua mãe. Ninguém sabe. Eu quero isso. Entendeu? E eu vejo que eu tenho a capacidade, eu sei da minha capacidade, eu sei até onde eu posso chegar, e eu tenho certeza que se eu tiver o apoio das lideranças, me ajudando com a experiência, eu chego longe. Felipe, digamos que o futuro chegou, você teve êxito e assumiu como prefeito em São João Batista lá na frente. 1 de janeiro de 2025. O que é que você faria para dizer, não, eu vou chegar fazendo isso e isso para, de forma urgente, começar a ter alguma mudança?
Digamos... Aquilo que é mais urgente, na tua visão. Digamos que tu vai viajar, tens um carro, e tu vai dizer assim para mim, Felipe, eu preciso viajar e eu vou deixar esse carro aqui contigo. Daqui a 4 anos eu volto para pegar o carro. O que eu vou fazer com o teu carro? Eu vou levar na oficina, Claro. Vou ver se ele não tem arranhão, vou ver se ele não tem algum problema antigo, algum problema crônico. Fazer um diagnóstico, né? Fazer um diagnóstico para mim poder andar, para mim. Tu não queres que eu deixe o carro parado, tu queres que eu faça o carro andar. Vou olhar tudo, conferir os pneus, conferir tudo certinho, tá? Para mim poder tocar e chegar depois de 4 anos eu te devolver o carro. Em perfeito estado, talvez melhor do que tu me entregou. Porque se tu me entregou o carro sujo, eu ainda faço questão, que eu já peguei carro emprestado, na época que eu não tinha condição, entregava o carrinho limpo e de tanque cheio. Certo. Então, entregar melhor do que tu pegou. Esse é o meu objetivo. Para isso, dei o exemplo do carro. O que eu preciso fazer? Uma auditoria dentro da prefeitura. E daí, essas minhas falácias que eu estou dizendo, disso, daquilo que acontece, a auditoria vai pegar tudo. E ela vai pegar como? Ela vai pegar da forma correta, dentro do padrão público, dentro do meio jurídico, que de fato eu me resguarde, certo? E eu faça as pessoas que realmente prejudicaram a população pagar ou consertar pelo prejuízo que ele deu à sociedade. Fazer uma revisão geral nos contratos. Fazer uma revisão geral, uma auditoria e com toda certeza uma reforma administrativa. Tá? Com toda certeza, São João tem que ter uma reforma administrativa. Tá? Eu gosto muito de copiar bons exemplos. Não deve copiar um mau exemplo. Até porque o mau exemplo só serve para mau exemplo. Só para dizer que é um mau exemplo. Jorginho Melo, no governo do estado, ele fez isso. Prioridade dele, filas da saúde. Então eu penso nisso. Priorizar a saúde de São João. A segunda coisa, o que foi que o Jorginho fez? O projeto da universidade lá. Universidade gratuita. Eu passei trabalho para fazer a minha faculdade. Passei trabalho, porque na época eu trabalhava, tinha que pegar o carro e de Brusque eu ia para Itajaí, de Itajaí eu ia para Palhoça, certo? Não tinha dinheiro para pagar, era pedindo dinheiro para a avó ficava com pena de mim, me ajudava, pagava o boleto, às vezes atrasava, estudava na época eu e o Tiago Peixoto, era eu e ele contando dinheiro para poder ir, porque a gasolina acabava, era aquela loucura toda. Hoje, o cidadão tem condição, se realmente quer fazer uma faculdade boa, ele tem a oportunidade do Estado. Então, assim, ó, tem que copiar bons exemplos. Pretendo, nessa mesma visão, tentar fazer a gestão pública parecida com a do Jorginho. Até porque eu sou do 22 e os nossos pensamentos batem. Fechou? Tudo certo? Compreendeu? Vamos pular agora para a segunda ideia minha. Tá? O que eu penso? A reforma administrativa para melhorar o salário dos secretários. Tá? Eu quero diminuir a quantidade de funcionário, está inchada, tem que diminuir, e botar secretário competente. Não estou dizendo que lá só tem incompetente, tá? Mas eu pretendo melhorar. Como é que eu vou hoje colocar um funcionário, um profissional bom numa área, porque tem que ser técnico, tem que entender, certo? Que o meu secretário de saúde, ele não vai lá para fazer política. Ele vai lá para resolver o problema da saúde. Então ele precisa ser técnico, responsável e bom. Para mim poder fazer isso, o que eu preciso? Salário bom. Então como é que eu vou trazer ele? Devo ter que fazer rolinho na prefeitura para pagar por trás? Não, eu não pretendo fazer isso. Então, reforma administrativa, enxugar a folha, melhorar o salário das pessoas que realmente precisam. Volto a repetir, que realmente precisam. Se o prefeito não resolver essa situação dos professores, preciso sentar com os professores para resolver. Os professores não podem ficar com a situação... Eu ia te perguntar agora, a educação. Educação. Educação é tudo. Falei da saúde, agora estou falando da educação, certo? Prioridade. Jorginho Melo. Vou copiando ele assim. Claro que é uma cópia bem menor, mas tento fazer o melhor. Os professores têm que ser valorizados, tá? Escutar realmente o que eles têm para dizer, melhorar o salário deles, tá? Claro, tem que ficar dentro da folha. Porque a folha está inchada. Calma, vamos olhar, vamos ver por onde que a gente consegue, com toda certeza. Eu não vejo, na nossa região, não escutei falar até hoje, tá certo que eu estou entrando agora na política, mas eu não escutei falar até hoje de uma cidade que não está dando conta de pagar os professores, sendo que uma cidade com um porte
de São João Batista, uma cidade com as características que está localizada geograficamente no Vale do Rio Tijucas, que tem todas essas belezas naturais e tem todas essas qualidades pelo ponto que ela está localizada, entendeu? De fato, passa pela valorização. Estava aqui tentando puxar algum dado do IDEB lá de São João Batista para tentar entender. Será que está faltando dinheiro no orçamento? Não sei te dizer. Até porque começando... o diagnóstico a gente não tem ainda, né? Eu estou começando agora a fazer isso. Tá? Levantar as informações. Levantar as informações, porque é muita falácia. É. Um diz uma coisa, um diz outra. Certo? O que aconteceu agora, fui sexta-feira na reunião do Jorginho Melo com os prefeitos da Granfopolis, 22 prefeitos, fui convidado. Participei lá, a princípio, de uma palestra, e digo que foi uma aula para quem gosta de gestão pública, certo? Ele falando do diagnóstico de Santa Catarina, principalmente da nossa região, tá? Ele dando o diagnóstico da nossa região. Lá ele passou o seguinte, para São João Batista, eu vou mandar 6 milhões através da Celesc, certo? Só que não falou para que era. Só falou 6 milhões através da Celesc de investimento dentro de São João Batista. Já teve pessoas, me falaram até que o próprio próprio prefeito falou que isso daí seria para fazer uma subestação. Não, calma aí. Na hora eu já... daquele estralo. Não, 6 milhões para fazer uma subestação, não tem como. Alguma coisa de errado tem. Fiz 2, 3 ligações. Disseram, não, esses 6 milhões é para melhoria de rede, extensão de rede, troca de transformadores, troca de poste. Eu peguei e disse, eu preciso disso por escrito. Eu quero isso numa fonte, que nem vocês aqui. Vocês têm o jornal, vocês não vão simplesmente ligar para cá e dizer, fulano morreu. Vocês não vão perguntar nada e vão anunciar que o cara morreu. Vocês têm que ter uma fonte precisa e explicar exatamente, claro, morreu de quê, tal. Então isso daí eu pedi para mim. Tu nem me perguntasse nada com o Celeste. Mas quando alguém me perguntar, eu dizer, o governo do estado está investindo X, não ficar na falácia. Que é isso que está acontecendo muito. Entendi. Não é fácil levantar, tem que abrir uma caixa preta, né? Ir atrás das informações. E aí eu vou te perguntar, tu tens um grupo que está se formando de boas pessoas intencionadas junto contigo para começar a pensar a cidade? Eu vou te dizer que quando eu comecei com essa história de vou me filiar no PL, vou tentar melhorar São João Batista, eu comecei a me assustar com isso, tá? Eu comecei a me assustar. Só que quando eu comecei a fazer meus empreendimentos, também, a gente sempre tem que pensar assim, tem que dar o primeiro passo. Não adianta te apavorar, como é que eu vou chegar lá naquela pedra? Primeiro eu vou até naquela árvore ali, dali eu pulo para lá, e daí eu vou fazendo o negócio acontecer. Quando eu comecei com essa onda de vou me filiar no PL, fiz a minha convenção, apareceu tantas lideranças. Quando eu falo liderança, não é política. Liderança de bairro, liderança na área da saúde, liderança na área da educação, que vieram me dar ideias, vieram me passar informações pelos bastidores, dizer assim, Felipe, tô contigo, se tu precisar, conto contigo assim. Isso daí tá me criando coragem, eu tô criando corpo para poder fazer acontecer. Quando tu falasse ali do IDEB, eu em São João, eu estudei em escola pública, certo? O hospital que eu ia sempre foi o Hospital de São João Batista. O médico da minha família era o Dr. Marcos, que hoje é médico no Hospital de São João. Quando ele não estava atendendo, quando tinha alguma fila, graças a Deus, a minha mãe tinha uma condição e nós ia no posto, nós ia na clínica dele, certo? Hoje, eu não vejo isso. Não tem como. Se tu me perguntar assim, ô Felipe, o teu filho, hoje tu colocaria numa escola pública de São João? Eu te digo que não. Agora, depois de eu ser prefeito, se em um ano a escola pública eu não tiver coragem de colocar o meu filho para estudar na escola pública, eu não conseguir dar o resultado, eu não conseguir fazer um negócio acontecer, aí sim, eu tenho que pegar e assinar minha renúncia. Certo. Falar um pouquinho aqui, porque a gente não adianta só levantar o problema, né, Felipe? Tu é o cara, tu é empreendedor, tu sabe que lá na tua empresa não tem milagre. Não. Tem que acordar de manhã cedo, vou falar por mim, tomar um banho, trocar de roupa e sair para vencer. Uhum. Todo dia matando um leão, a leoa, o filho, o leãozinho.
Tu tens condições de fazer, eu vou chamar, um grande pacto por São João Batista? Passou a eleição, que é aquela coisa mais partidária, abriu a urna, deu 5 da tarde, digamos que solta o foguete, Felipe eleito. Baixar as bandeiras partidárias e começar a fazer um pacto pela cidade, unindo todo mundo. Com toda a certeza. Se tem uma coisa que eu já cheguei até a sonhar, foi ter pessoas que eu sei que eu não tenho simpatia e afinidade, que são empreendedores, grandes empreendedores da cidade, chamar eles no meu gabinete e dizer: hoje eu não sou mais o Felipe Lemos, hoje eu sou o prefeito de São João Batista. Se algum secretário, algum encarregado, algum funcionário meu te trancar ou te tratar mal, achando que ele está me agradando, eu quero que tu me ligue na hora que está meu celular particular, com certeza eu vou ter que ter 2 celulares, senão não dou conta de responder. Aqui está o meu celular, tu pode me ligar, que eu faço questão de eu corrigir isso daí. Eu sofri muito isso na pele. Eu não posso ser hipócrita de eu reclamar de uma coisa Fazer e igual. depois fazer igual. Daí, pode ter certeza. Quem me conhece sabe bem. Eu tenho alguns defeitos que nem todo mundo tem, entendeu? Mas isso daí é uma qualidade minha, isso daí é uma virtude que eu tenho, tá? E que eu pretendo fazer por São João, porque eu não estou fazendo por mim, e eu não estou fazendo pelo aquele empresário ou por aquele cidadão. Estou fazendo por São João Batista. E a gente tem que ter... Eu vou abrir um leque aqui. Tem pessoas que têm um tabu com o empresário. Porque o fulano está enriquecendo muito, mas não se faz política pública se não tiver recurso, se não tiver dinheiro. Concorda comigo? Existem 2 situações. Ou a cidade é rica, que tem empresas para poder gerar emprego para o funcionário ter, ele ter esperança, ele ter expectativa, para ele poder fazer um curso. Daqui a pouco ele começou lá embaixo na fábrica, ele vira encarregado, ele vira um gerente, daqui a pouco pode virar um modelista. Ele tem que ter essa oportunidade. A oportunidade tem que ter. Se ele não quiser se agarrar, o azar é dele. Mas ele tem que ter. A cidade tem que ter essa oportunidade. Tem que ter a projeção. Não só no ramo calçadista. Conforme eu já tinha falado. Pensar em algumas empresas no ramo têxtil, na parte de maquinário que dê suporte, de equipamentos, que dê suporte para tanto as empresas de calçado quanto as têxteis, certo? Só que, o que tem que ser pensado? Que eles vão gerar imposto, esse imposto vai ser revertido em... Infraestrutura. Não, vamos falar em primeiro lugar, saúde. Saúde. Depois educação. Claro. Em primeiro lugar tem que ter a saúde. Se não tiver saúde, certo, não pode ir para a escola. Depois educação. E depois da educação, vamos pensar na infraestrutura. Se tu não tiver essa oportunidade do empreendedor, se não tiver um empresário, se não tiver essa oportunidade dentro da tua cidade, o que é que vai virar? Um Nordeste. Que daí o Nordeste é sustentado por outra cidade. E aqui em Santa Catarina, isso não cabe mais. Se uma cidade que nem São João não tiver os empresários para poder dar suporte ao povo, a quem realmente precisa, para depois reverter isso daí em imposto e o governo repassar isso daí através das melhorias, infelizmente não tem como acontecer. Eu não vejo outro tipo de política. Até se tu tivesse, daqui a pouco quiser me passar, estou aceitando ideias. Felipe, tu hoje estás no PL, né? É o partido do governador Jorginho Melo. Sim. Mas eu te pergunto, tu tens acesso com o governo do estado? Tu vais ter acesso? Como é que está isso? Tens feito conversas? Tem uma ligação, tá? Uma ligação muito boa. O deputado federal é meu amigo, tá? Considero ele meu amigão. Eu sou fã dele. Espero um dia que ele vire meu fã, que é o Rafael Pezente, certo? Tem um acesso muito bom. Bolsonarista, é PMDB, mas é bolsonarista, daquele rachado, sou fã dele, certo? Eu tenho um acesso muito bom com o Jorge Goethe, deputado federal, Carlos Humberto, deputado estadual, o deputado Gerry, deputado Emerson, deputado Ivan Nates, tá? São pessoas que eu tenho na agenda do meu celular, posso mandar mensagem, me responde sempre. Quando preciso resolver algum problema da cidade, do coletivo, tá? Do Vale do Rio Tijucas, do coletivo, estão sempre de portas abertas. A assessoria do Jorginho Melo, tá? Hoje, como ele é governador, para falar com ele tem que passar pela assessoria, não tem como. Eu tenho acesso a todos os assessores dele, converso sempre, entendeu? O Heleno, o Alexandre, o Nilo, é tudo pessoa que eu tenho bom relacionamento. Sei que com esse bom relacionamento,
com a minha coragem, com a minha convicção e com a equipe que eu tenho, eu sei que eu tenho capacidade e que eu posso fazer um São João Batista muito melhor. Tu fala muito São João e muito do Vale, né? Eu já percebi isso, que tu não pensa só para São João, né? Porque de fato nós somos uma cidade grudada na outra e que tem problemas que uma compartilha com a outra. Se eu não estou enganado, há 65 anos atrás era uma cidade só. Lógico. E onde é que eu quero chegar? Se tu for para São João agora, tu vai passar pela rodovia, pela SC. Sim. Né? Todo mundo fala, todo mundo reclama, mas não se vê fazer nada. Se eleito um dia, você pretende comprar essa briga de ir para cima, seja onde quer que for, é em Brasília ou é em Florianópolis, na capital do estado, para buscar uma duplicação, radares, eu não sei o que tem que fazer ali, Felipe, mas para achar uma solução? Não sendo eleito hoje, nós temos um grupo aqui do PL, as lideranças do PL do Vale, certo? Hoje ainda foi falado para nós marcar uma reunião semana que vem, para nós poder ter força, unir todas as lideranças do PL, para nós levar uma lista para o Jorginho do que era as nossas necessidades. Não é necessidade do Felipe, não é necessidade de São João Batista, é a necessidade do Vale. Com certeza, a SC é uma delas, certo? Nós vamos marcar uma reunião semana que vem, nós vamos botar em pauta o que hoje realmente o Vale do Rio Tijuca está precisando. Isso e aquilo. E nós vamos levar para lá. Com certeza, se eu for prefeito, né, eu vou ter muito mais força daqui a pouco em âmbito federal, estadual, para conseguir. Isso daí também não é eu que decido sozinho, tem que ser feito um estudo, tem que ser feita uma audiência pública, porque às vezes, vamos colocar um posto rodoviário aí, que já foi até doado terreno, parece. População, será que quer aqui? O que isso vai atrapalhar? Entendeu? O que é positivo e o que é negativo? Isso é uma conversa que tem que ser feita com todos. Não é eu que vou decidir, tem que ser todo o Vale, lideranças políticas, governo e a população. Tu és amigo, a gente sabe, do Diogo, prefeito aqui de Canelinha, tem feito um bom trabalho, foi um destaque na última eleição. Tu chegaste a conversar com ele sobre o teu projeto, te aconselhasse, o que ele falou para ti? É um dos meus conselheiros. Mando mensagem para ele meia-noite, às vezes 1h da manhã, tô com uma dúvida, antes de vir numa entrevista, me dá uns toquezinhos e tal. Tenho boa relação com ele, me ajuda muito, copiando boas ideias, conforme eu já tinha te dito. E ele te encoraja? Me encoraja. Fala que é difícil, mas fala assim, Felipe, o teu pensamento é o mesmo do que o meu. A população, o ser humano tem que se dedicar em algum momento da sua vida à sociedade. O Diogo está fazendo isso agora, está fazendo isso com muita maestria, muita sabedoria, certo? Faz um trabalho excelente, conseguiu agrupar líderes da cidade. É só olhar Canelinha. Canelinha hoje na corrida do Vale ele tá junto com o Tijuca, tá sempre conseguindo, empresa nova, fazendo alguma coisa, é top. Estamos chegando na reta final, 57 minutos já, parece que não saiu do 15 minutos. Pode ficar mais uma hora. Vou fazer uma pergunta que é necessária, porque a vontade tu tens, dá para ver, brilha nos olhos, tu fala com aquela vontade, aquela força. A família apoia? Tens conversado? A esposa, eu diria, porque é importantíssimo, né? Tu já sair com o voto da esposa é importante. No começo do meu projeto, ela olhava para mim atravessada, dizia que não. Daí depois ela perguntou, é realmente isso que tu quer? Nós vamos fazer uma viagem, eu e ela, nós fomos para a Serra, eu gosto muito de visitar a Serra Catarinense, a nossa Europa de Santa Catarina, digamos assim, e lá para ver o frio e tal. E daí eu junto com ela disse, realmente é isso que tu queres? Eu disse, é uma vontade que eu tenho, eu sei que São João precisa de um cara que nem eu, deixa eu ter essa oportunidade e tal. E eu já vejo que pelas redes sociais ela já tá fazendo uns comentáriozinhos e tal, tá se soltando, é normal, tá? Os meus conselheiros falaram, olha, no começo a tua família que vai ser a mais resistente, mas tá acontecendo com naturalidade, com certeza, se eu realmente registrar minha candidatura, conforme eu te falei, hoje eu sou um pré-candidato, né? Tem que passar pelo aval dela, acredito que eu vou ter o aval dela, da minha família, porque tudo que eu conquistei,
tudo que eu fiz de bom, eles me apoiam. Entendeu? Isso é uma coisa que vou fazer de bom não só para mim, quanto para a sociedade. Certo. Felipe, foi um prazer te receber aqui hoje no nosso podcast. Aceitou o convite para vir pensar. A ideia agora é essa, né? É um início de uma pré-campanha, e a gente queria pensar. Não só falar problemas, né? Você é um cara propositivo, tem ideias, né? Já falou aqui que dá para unir forças, conversar, vamos ouvir, vamos dialogar. É isso que a gente quer, né? Porque não adianta só ver o problema, só criticar. Concorda comigo? Não devemos ficar olhando pelo retrovisor. Quem olha pelo retrovisor não olha para frente e bate o carro. O retrovisor é só para fazer uma manobra. Às vezes dá uma olhadinha para fazer uma manobra, mas o motorista, quando é bom mesmo... Eu fui caminhoneiro, né? Fui caminhoneiro de 6 anos. Depois que eu aprendi, eu não olhava mais pelo retrovisor. Ia estacionar o caminhão boiadeiro. Tinha aquele que queria ficar lá atrás, né? Ei, sai daí. Se tu começar a berrar, eu endoido. Deixa que eu estaciono. Só olhava e tchau. Show de bola. Mais uma vez, obrigado. E quero abrir espaço aí para você deixar as tuas últimas palavras, considerações e a tua gratidão também. Eu é que agradeço a oportunidade de vocês, da equipe de Jornal A Razão. Uma equipe muito competente, né? Admiro há muito tempo, desde a época do Leopoldo, saudoso Leopoldo. Quero agradecer a todos os ouvintes, tanto quem está assistindo, quanto quem está escutando, e desejar que todo mundo fique com Deus, que Deus abençoe e que dê tudo certo para todo mundo. Eu espero poder te entrevistar. Hoje é pré-campanha, mas lá depois na campanha, se tudo der certo, concretizar, fazer um debate como nós tivemos aqui na última eleição. Foi um debate que enriqueceu. O Pedroca não veio. Pedroca não quis vir. Agora, os que vieram, foi um debate de alto nível. E eu espero que isso se repita, porque a gente precisa ter boas opções para a população escolher. Estou com o nome à disposição. O que precisar, não só no ramo político, daqui a pouco alguma coisa que eu puder ajudar, conta comigo. Perfeito. Esse foi o podcast, né? O episódio com Felipe Lemos, pré-candidato a prefeito de São João Batista.